Olá, fonoaudiólogo! Hoje nós vamos conversar sobre a aplicação da escala FOIS, que é uma escala de funcionalidade que é aplicada nos pacientes com dificuldade de deglutição. Qual é o objetivo da aplicação dessa escala? Classificar em que momento o paciente está. Se ele está em via alternativa, se ele está em via oral, se ele está em via alternativa com algum estímulo de consistência alimentar, ou se ele está em via oral, em que quantidade, em que consistência. Então, ela serve como um marcador da progressão segura da dieta por via oral e também é uma escala de funcionalidade que pode apoiar o fonoaudiólogo na eficácia das terapêuticas fonoaudiológicas. Então, em que grau esse paciente foi classificado na primeira avaliação e ao longo das terapias, em que momento esse paciente conseguiu evoluir na escala. A avaliação fonoaudiológica ela é global, então ela é realizada toda a avaliação de sistema sensório-motor oral, das funções de respiração, mastigação e deglutição, e é importante que a gente também realize a descrição do quadro de disfagia do paciente. Se ele tem uma disfagia mecânica, neurogênica, psicogênica, se é uma disfagia oral, orofaríngea, faríngea ou esofágica, se a alteração é leve, moderada, extrema, severa, e se é uma alteração sistemática ou assistemática. Então, se ora ele consegue realizar a deglutição segura e ora ele tem dificuldades na deglutição. É uma escala que tem 7 níveis, do nível 1 ao nível 7. E ela também nos apoia na programação terapêutica baseada no grau de prioridade descrita para este paciente. Então, como é que funciona a aplicação da escala FOIS? No nível 1, o paciente não está com nenhum estímulo via oral, ele é via alternativa exclusiva. No nível 2, o paciente é dependente da via alternativa, porém ele já está recebendo algum estímulo via oral. Esse momento pode estar compatível com o início das ofertas em que o fonoaudiólogo faz e libera pequenos volumes para a família ou o cuidador estimular. No nível 3, o paciente é dependente ainda de via alternativa, por vezes esse paciente é dependente da via alternativa para hidratação, esse paciente é dependente por conta do uso da medicação, mas ele ainda faz uso da via alternativa, porém ele já está inconsistente via oral, num volume maior. Esse momento do nível 3 pode significar a transição de nível 3 para nível 4. Ele também não necessariamente vai do nível 3 ao nível 4. Ele pode já pular para o nível 5, por exemplo, que ele pode sair da sonda, da via alternativa, seja ela qual for, para múltiplas consistências, não necessariamente uma única consistência. Mas no nível 4, a via oral é em uma única consistência. No nível 5, via oral, múltiplas consistências com necessidade de preparo ou compensações. Pode ser aquele líquido com espessante, pode ser um preparo de um alimento mais amolecido. No nível 6, ele está em via oral, múltiplas consistências, sem necessidade de preparo especial ou compensações, porém ele tem alguma restrição alimentar. Pode ser, por exemplo, o uso da prótese, o paciente não consegue alimentar, não consegue uma dieta geral ainda. E no nível 7, ele está em via oral total, sem nenhuma restrição, ele é dieta geral. O nível 1, vamos fazer um resumo então. No nível 1, via alternativa. Nível 2, via alternativa, via oral mínima. Nível 3, via alternativa e uma via oral consistente, momento de transição. Nível 4, via oral, uma única consistência. Nível 5, via oral, múltiplas consistências. Nível 6, via oral total, múltiplas consistências, sem necessidade de preparos. E nível 7, via oral total. Baseado nos níveis da FOIS, nós colocamos o paciente em um grau de complexidade e tratamos ele como prioridade hospitalar. Então, eu vou dizer sobre os atendimentos hospitalares agora. Como prioridade, nós atendemos pacientes níveis 1, 2 e 3, que estão naquele momento de transição, estão melhores clinicamente, estão com o seu quadro clínico estável, estão naquele momento de transição, em que estão recebendo dieta via oral, já em treino fonoaudiológico, já em liberação, então esse paciente ele realmente é prioridade. 3 vezes por semana, também como prioridade, nós tratamos as traqueostomias. Então, esse é só um detalhe
para que a gente consiga também evoluir via alternativa e a traqueostomia do paciente. Então, aquele que está em cânula plástica, a possibilidade de evolução para metálica, ou aquele paciente que está em transição de canulação mesmo, então esse paciente também é tratado como prioridade. 3 vezes por semana, os pacientes níveis 4 e 5, então eles já estão em via oral, já não necessitam mais de um suporte diário, porém é importante que as terapêuticas fonoaudiológicas continuem sendo aplicadas para que ele possa evoluir. 2 vezes por semana, o paciente nível 6, de acordo com a escala FOIS, 1 vez por semana os gerenciamentos, então aquele paciente que já fez a transição, já adaptamos outras consistências, então ele está em gerenciamento em que ele demanda pelo menos 1 vez por semana de uma assistência fonoaudiológica. E o paciente que a gente encaminha para o ambulatório, os pacientes nível 7, que apresentam qualquer outra alteração, como paralisia facial, alterações vocais, alterações de fala em linguagem, não são tratados diretamente no beira-leito. A avaliação fonoaudiológica, ela deve ser realizada como reavaliação e reclassificação a cada sessão. Então, o paciente é avaliado na primeira vez e a cada sessão ele é reavaliado e reclassificado na escala FOIS, para que haja mudança do objetivo terapêutico pela evolução da escala. Então, de acordo com a mudança da escala, muda-se a complexidade do paciente, a necessidade de estar como prioridade ou não, e o número de sessões que ele recebe semanalmente. O processo de avaliação precisa ser dinâmico, então você avalia a primeira vez, retorna a beira-leito para os pacientes receberem a terapia fonoaudiológica, porque uma única avaliação não vai resolver o problema do paciente, ela só vai dizer em que momento o paciente está. São as terapias fonoaudiológicas que vão apoiar este paciente na evolução terapêutica. Então, o retorno beira-leito precisa ser baseado no grau de complexidade desse paciente e ele precisa ser classificado como prioridade de atendimento ou não, mas colocado ele na assistência terapêutica. A evolução e a involução desse paciente precisa ser a cada sessão. Então, o paciente, ele pode evoluir, ele pode manter o quadro ou ele pode involuir, que são aqueles quadros em que a gente observa que o paciente não tem condições de manter nutrição, hidratação e ingesta de medicação, e esse paciente sim precisa involuir para uma via alternativa. E nesse momento, a gente faz toda a reclassificação do paciente, colocando ele nos graus de prioridade e fazendo a assistência devida nesse momento. Agora você já está pronto para aplicar a escala FOIS na sua terapia, na sua avaliação e seguir como um apoio de funcionalidade para que a gente consiga ter sempre um resultado melhor na aplicação da nossa terapia fonoaudiológica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.